Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra em Romanos 8, verso 28. Romanos 8, versículo 28. Nós vamos ler até o final do capítulo, tá? Até o verso 39. Romanos 8, 28 a 39. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos falar hoje continuamos a falar sobre a doutrina da salvação, e hoje nós vamos falar sobre a ordem da salvação. Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso, tá? E vai ficar mais claro para a gente poder compreender. Mas o texto já está dando algumas dicas ou alguns termos importantes aqui para a gente. O texto vai falar de coisas relevantes, né? Diz aqui, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Aí o verso 30, aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou, e assim por diante. Aqui está algumas coisas que acontecem conosco na obra da salvação. Então é isso que a gente vai estudar, tá, com alguns poucos detalhes. Muito bem, então temos aí a projeção, deu certo? Ainda com tempo aí, tá com problema lá. Nós lemos um texto que dá a entender que há um certo processo na salvação do homem. O texto vai falar aqui sobre predestinação, depois vai falar sobre chamado ou vocação, o que nós chamamos de vocação. Tá? Então, verso 30, né? Aos que predestinou, a esse chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou, e assim por diante. Na teologia, nós vamos estudar vários outros processos que Deus faz na nossa vida, ou que Ele opera em nós por meio da sua graça. Então, daqui a pouco vocês vão conseguir visualizar aí, eu acho que vai dar certo. A pergunta é, será que há uma ordem nesse processo de salvação? Nós sabemos, né, que, por exemplo, existe uma certa ordem no seguinte sentido. A primeira coisa que aconteceu antes de tudo foi a predestinação. Deus predestinou, Deus escolheu onde? Lá na eternidade. Nós já vimos isso até estudando a carta de Paulo aos Efésios. Ele predestina, ele escolhe o seu povo, é o primeiro ato de Deus com relação à salvação. Mas quando a gente pensa em ordem da salvação, nós não estamos nos referindo ao que Deus fez lá na eternidade. A ideia é o que Ele fez quando aplicou a salvação em nós.
se há ou não algum tipo de processo quando essa salvação passou a existir, passou a ser uma realidade na nossa vida. Então, a hora que eu falar dos termos aqui, vocês vão entender um pouco mais. A dúvida é que alguns teólogos entendem que há uma ordem nessa salvação, nesse processo de salvação. Outros vão dizer que não. Então nós vamos ver algumas ideias de alguns teólogos hoje, e eu vou passar aí para vocês algumas dessas ideias. O que nós sabemos com certeza é que se você não aceitar essa ordem cronológica na salvação, no mínimo você tem que aceitar que há um movimento ou uma ação do Espírito Santo de Deus operando a graça de Deus em nós. Isso é pacífico, é tranquilo, porque é Ele quem aplica a redenção de Cristo. Ok? Cristo é quem nos redimiu e o Espírito Santo vai fazer essa aplicação em nós. E Ele aplica, alguns pensam que num estágio, num processo cronológico, e outros vão entender que não. Outros vão entender que é um pacote todo junto, né? Acontece tudo uma vez. Claro, algumas coisas são um progresso, mas as coisas acontecem de uma só vez. Então eu vou seguir aqui para o primeiro teólogo, chamado John Murray, ou John Murray, alguns falam assim. Ele apresenta uma ordem nesse processo de salvação. Então a gente exclui a ideia da predestinação, porque parte lá na eternidade. E aí, John Murray, ele diz assim, a primeira coisa que acontece com o predestinado, com o escolhido de Deus, é o chamado, é a vocação. Deus chama o seu povo, Deus convoca para a salvação. Então ele coloca da seguinte forma, ele diz assim, primeira coisa que acontece, vocação, que é o chamado de Deus, ok? A segunda coisa que ele entende que acontece é a regeneração. Após o chamado, Deus torna ou traz nova vida a todos nós. Nós nascemos de novo. Lembram da ideia lá de Nicodemos, né? E Jesus fala, importa-vos nascer de novo. E ele fala, mas como assim? Vou lá voltar para o ventre da minha mãe? E aí a ideia não é essa, a ideia é você nascer do Espírito Santo de Deus, dessa obra que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Então ele segue a seguinte sequência, a vocação, o chamado, a regeneração, aí depois, a fé e o arrependimento, tá? Você precisa crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados, ok? Aí ele vai falar assim, a justificação a partir disso. Porque nós somos justificados por meio da fé, não é isso? A fé no Senhor Jesus nos faz justos diante de Deus. Deus nos declara justos. Aí ele vai falar da adoção, Deus nos adota. Aí está chegando lá, agora vai ficar mais fácil para ver. A adoção que nós temos em Cristo, ou seja, por meio do Senhor Jesus, nós somos o quê? Filhos de Deus. Tá? Depois da adoção, a santificação, inicia-se um processo de santificação na nossa vida. Aí a perseverança dos santos, nada pode nos separar do amor de Deus, é a ideia aqui de Romanos, né? E de outros textos mais. E por fim, a glorificação. Tá? Alguns teólogos não vão concordar de que essa ordem cronológica. E eu vou explicar a visão que eles têm, que outros têm. Ainda não, Renato, só volta lá para mim, por favor. Só para a gente seguir aqui. Ó. É possível voltar? Aí. Outros deixam para lá a vocação, por exemplo, por entender que a predestinação e vocação é algo que acontece antes da ação do Espírito Santo. Então, alguns, ou a maioria, vai entender que começa na regeneração. Entendam bem, deixa eu voltar para tentar explicar melhor. A predestinação é a escolha que Deus faz na eternidade. O chamado Deus faz no nosso tempo, não é isso? Ele nos chamou um dia para Cristo, para o Evangelho. Só que quando Ele nos chamou, nós ainda estávamos mortos. Nós não tínhamos vida. Então a maioria dos teólogos discordam, dos teólogos reformados, tá? Estou citando só gente boa aqui, inclusive John Murray. A maioria vai entender assim, que a vocação também está fora desse processo. Tá? Aí, eu vou passar para a visão de alguns aí. O próximo é Louis Berkhof, que é um dos principais teólogos, ou a teologia dele é uma das principais teologias sistemáticas que já foram escritas. Louis Berkhof diz assim, não há uma ordem explícita na Bíblia. Por quê? Porque John Murray está pegando ou se baseando em Romanos 8,30. Ele está entendendo que Romanos 8,30 está dizendo que é uma ordem.
Aí Luiz Berkhoff vai dizer, não é esse o propósito de Paulo, ele não está querendo trazer uma ordem. Não há uma ordem cronológica, segundo Luiz Berkhoff. Mas ele vai falar assim, é um processo unitário que tem vários movimentos. Ou seja, é um processo único da graça de Deus com várias obras de Deus em nós. Vários movimentos do Espírito Santo em nós. E aí ele vai sugerir quais são esses movimentos. Tá? Ele vai seguir aqui também como vocação, regeneração, a conversão. Olha só, ele concorda com John Murray, só que ele vai falar assim, isso significa conversão. Quando é que você se converte? Quando você se arrepende, reconhece que é pecador, não é isso? Pede perdão a Deus pelo seu pecado e crê que Jesus morreu pelo seu pecado, pagou o preço. Isso seria então a conversão. Então arrependimento e fé. A justificação é quando Deus te declara a partir de agora, porque você se arrependeu e creu em Jesus, você está justo diante de Deus, declarado justo. Eu vou falar um pouco mais sobre algumas coisas aqui, tá? Lá para frente. A santificação, a perseverança dos santos e, por fim, a glorificação. É a proposta de Luiz Berkhoff, mas não como algo cronológico, uma obra única, tudo de uma vez. Ok? Ele entende que o Espírito Santo vem com todo esse pacote, nos preparando, claro, para a glorificação. Tá? Ele traz esse movimento todo na nossa vida de forma simultânea, tá? Um após o outro, juntamente com o outro. Vamos para outro teólogo, chamado Berkouwer. Berkouwer é um dos importantes teólogos também. E ele diz assim, não a ordem cronológica. Ele está mais seguindo a linha de Berkhoff. Tá? Não a ordem cronológica, não é essa a proposta de Paulo em Romanos 8,30, mas há, segundo ele, um caminho de salvação. Há um processo de salvação que para ele não é uma ordem cronológica. Ele dá um exemplo. A fé, ela faz parte de cada um desses movimentos da ação de Deus. A fé está em todos eles. Então, Berkouwer, ele não consegue entender que há um movimento, primeiro acontece isso, depois aquilo, né? Ele acha que é tudo junto também, e ele dá esse exemplo da fé para a gente poder, para ilustrar. Vou passar para um outro, e eu vou me ater depois ao último teólogo, vou citar mais dois só, tá? Bavinck, ele diz o seguinte, toda mudança, ou essa obra do Espírito Santo simboliza o quê? Toda a mudança que Deus opera na nossa vida. Tá? Deus opera com toda essa mudança, com todo esse pacote, ou seja, para ele também não há uma ordem cronológica, todos os benefícios são dados de uma só vez. O Espírito Santo, naquele dia em que ele tocou no nosso coração, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, lembram disso? O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é quem iria convencer a gente disso, de que somos pecadores e que estamos, pela justiça de Deus, afastados do plano de Deus e que nós carecíamos dessa obra do Espírito Santo. Né? Então, nesse dia do seu encontro com Jesus, ou quando Jesus entrou no seu coração, tudo isso acontece de uma vez, segundo Bavinck. Todos os benefícios foram dados de uma só vez. E o exemplo que ele dá para ilustrar é que há outros processos, há outros movimentos que os teólogos até então não tinham falado, como a fé ele já tinha falado, né? Mas ele coloca a esperança e o amor. Paulo vai tratar disso lá em 1 Coríntios 13. Não é? A fé, esperança e amor. E segundo ele, a fé, esperança e amor é como um cordão de 3 dobras, não dá para tirar um do outro, eles estão colados, estão grudados um no outro, assim como todos aqueles outros movimentos, eles estão todos juntos na obra de salvação. E aí eu vou ficar com a posição de Huckman, Anthony Huckman, e aí eu vou falar um pouco mais sobre o posicionamento dele, com alguns detalhes interessantes. É o último teólogo que eu quero citar aqui. Anthony Huckman diz o seguinte, ele concorda com Berkouwer, ele concorda com Bavinck, de que não há uma ideia de Paulo de falar de processo cronológico. Não há essa intenção. Então Paulo não está preocupado com a ordem, mas com a demonstração do que você tem em Cristo. Ok? Ele está atestando, olha o que Cristo fez em nós. Olha que bênção. E por isso você pode confiar em Deus. Né? Nada vai te separar do amor de Deus, porque essa obra é completa.
A obra de Deus na nossa vida já está completa. Já foi dado todo esse pacote, toda essa operação de Deus. Então Paulo não está preocupado com ordem, mas com a demonstração das bênçãos. A fé é apenas um dos passos, mas está em todos os movimentos. Tá? Então ele vai concordar com Berkouwer. A fé está em todo o tempo. E essa fé, claro, foi operação dada do próprio Deus, não é fé que partiu da gente. Não é? Senão seria o amilenismo, nós não entendemos assim, nós compreendemos que é uma fé dada por Deus, é presente, é dom de Deus. Aí ele vai falar assim, a justificação e a santificação são simultâneos nesse processo, né? Deus justifica e santifica. Porque se ele não fizer isso, acontece o que muitas pessoas estão achando-se salvos, mas que na verdade não estão salvos. Eles se dizem justos diante de Deus, mas continuam com a vida totalmente torta. Nada mudou na sua vida. Então, é incoerente. Ele vai falar, não, nunca acontece assim. Sempre quando Deus justifica, ele vai santificar. Automaticamente começa o processo de santificação. E aí o exemplo que ele dá é 1 Coríntios 6:31. Eu queria que você abrisse aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, capítulo 31. Depois eu vou mostrar alguns gráficos que o Huckman apresenta para a gente, que é bem interessante. Não é 6:31 não. Peraí. Peraí que eu errei aqui o texto, hein? Cadê? É o capítulo 6 mesmo. É o verso 11, ó. Verso 11, não é o 31 não, verso 11. Vou ler um pouquinho antes, ó, verso 9, por exemplo. Que ele diz assim, 1 Coríntios 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É uma lista bem ampla aí, né? Aí ele vai dizer assim no verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, aqueles crentes que faziam aquelas coisas antigamente, quando Jesus entrou, houve uma mudança. Tem que haver uma mudança, senão é prova, né, de que não mudou nada. Então, não há como Deus justificar e não santificar. Aquela ideia do fruto, né? Você conhece pelo fruto se a pessoa é ou não é de Deus. Pelo fruto conhecereis, é o que a gente sabe até de uma forma muito prática. Aí Huckman vai falar assim, a regeneração é o processo que vem antes, é o novo nascimento, ok? Sempre tem que haver o quê? Primeiro, o novo nascimento, a regeneração. Ela precede a conversão, que é arrependimento e fé. Então, antes de você se arrepender e crer, Deus já aplicou no seu coração uma nova vida. Por isso você agora crê e se arrepende. Qual que é a base disso? Efésios 2:8. Lembra o que diz lá Efésios 2:8? Nós somos salvos pelo quê? A gente fala pela fé, né? Está errado, não é isso que Paulo está dizendo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pela fé. A graça veio primeiro. A graça de um novo nascimento. Você nasceu de novo. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Deus fez você nascer de novo para se arrepender e crer. Então, para Huckman, ele diz assim, a regeneração, é claro, ela tem que vir primeiro. Ok? Primeiro do que a conversão. No entanto, há uma ação simultânea. E olha só que interessante o que ele diz. O exemplo que ele usa aqui é o mesmo de você apertar o interruptor de luz. O que vem primeiro? Para ter a luz, você precisa do quê? Do toque lá no... pegar o seu dedo e ir lá no interruptor e apertar o botão. Automaticamente que você apertou aquele botão, o que acontece? A luz chega. Há um processo para essa energia vir, né, e trazer a luz naquela lâmpada, não há? Mas isso demora quanto tempo? É na mesma hora. Então, a dificuldade de você pensar num processo cronológico é que essa obra é totalmente simultânea. Nasceu de novo, já começou o processo todo.
automaticamente. Você nasceu de novo, você reconhece o seu pecado, você crê no Senhor Jesus, começa a santificação, Deus te declara justo, você se torna filho de Deus, você persevera porque Deus persevera por você e você está caminhando para a glorificação. Há todo um processo que iniciou como um apertar de luz, é algo muito rápido, muito simultâneo. Então não é um estágio. Algumas pessoas que pensam no estágio, elas cometem alguns erros graves, eu vou falar isso na aplicação. Porque talvez você esteja se perguntando, mas para que a gente está estudando esse negócio, né? Qual é o lado prático disso? Tem um lado prático. Para o final eu vou passar esse lado prático, tá? E que algumas teologias de várias igrejas, talvez você já viu isso muitas vezes, até em muitos púlpitos, e aí você vai poder identificar, realmente esse negócio tá esquisito, né? Então, não é um estágio, mas é uma só obra da graça de Deus. É uma aplicação de uma nova vida com vários aspectos, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí ele vai dizer mais, a regeneração e a justificação, quem é que faz? Quem é que justifica e regenera? A gente. Somos nós? Não. É uma obra única de quem? Só Deus faz. É uma obra monérgica, Deus faz. Por isso que nós falamos que a obra da salvação, ela não é sinérgica, não houve uma participação nossa. Tá? Tem a teoria amilenista, aliás, amilenista, eu estou mudando de assunto aqui, né? Não é arminiana. Talvez eu tenha falado no começo, a milenista. Esquece, apaga tudo. A milenista tem a ver com, né, com o milênio do Apocalipse, nada disso não. A teoria arminiana, tá? Ela diz que é uma obra do homem, parte do homem, parte de Deus também. Então é sinérgico, Deus e o homem trabalhando. Nós entendemos que não, parte de Deus, é monérgico, é algo que Deus fez. Ele fez aonde? Ele quem regenera e ele quem justifica. Depois, outros processos, nós podemos entender que há uma sinergia, há uma cooperação com Deus. Por exemplo, arrependimento e fé é uma obra de quem? Nossa, Deus precisa se arrepender? Claro que não. Aliás, ele não faz isso, né? Nós os arrependemos e cremos. No entanto, olha só, esse arrependimento e fé é pela ação de quem? Do Espírito de Deus. Se o Espírito não convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós não nos arrependemos e não cremos. Então, mesmo assim, é uma obra que só é possível porque Deus agiu. Se ele não agiu, se ele não faz primeiro, né? O amor que nós temos por Deus ou até pelas pessoas. A Bíblia diz que nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Sempre Deus é primeiro. Sempre Deus é que vai atrás do pecador, sempre Deus é quem vai operar alguma coisa. É verdade que tem coisas que nós vamos fazer, mas só fazemos se Deus agir. Se Deus não agir, não acontece nada. É aquilo que Sproul fala muitas vezes e que as pessoas às vezes não compreendem, né? Não há nenhum erro de você falar assim, fui eu que aceitei Jesus. Fui eu que recebi Jesus. Porque tem pessoas que são tão calvinistas que até não gostam de usar esse termo. Não, porque não fui eu que aceitei, foi Deus que me converteu. Não é? No entanto, é possível você falar que você se converteu, que você se arrependeu, que você creu, você recebeu. Desde que você compreenda que houve uma obra antes. Deus é quem fez essa obra. Ok? Não partiu unicamente de você. A ideia é, você escolhe Jesus, mas você só escolheu Jesus porque ele fez você escolher. Ele inclinou o seu coração para crer, para receber toda essa obra da parte de Deus. Então, o arrependimento e a fé é uma obra nossa. Nós nos arrependemos e cremos, mas só fazemos isso pela ação do Espírito de Deus. A justificação, lembra que eu falei que a regeneração e justificação é uma obra somente de Deus, ok? A justificação, além de ser uma obra de Deus, ela é o quê? Um ato judicial, uma declaração judicial. O que é isso? A teologia católica romana, né, foi o grande debate de Lutero, a grande descoberta de Lutero. Por quê? O que pregava a teologia dos pais da igreja até Lutero, da época medieval? Eles diziam assim, Deus está te tornando justo. E muitas vezes a gente compreende assim, Deus está me tornando justo, só que está errado. Porque não há um processo de tornar justo. Porque senão seria o quê? Obra do homem. Não, há uma declaração de justiça.
A partir de Cristo entrar na sua vida, Deus olha para você e te declara justo. A partir de agora você não vai ser condenado. É essa a ideia. Todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. Todos iremos. Crentes e incrédulos. Só que nós já sabemos o veredito final. Para aqueles que têm Jesus, seremos colocados à direita, não é? E receberemos a palavra de Deus de que nós viveremos eternamente com Deus. Agora aqueles que não têm Jesus serão colocados à esquerda para o fogo, né? E serão levados para o inferno, é o que a Bíblia diz. Então a justificação, Deus não está tornando a gente justo, Ele declarou justo. Nós já temos essa declaração da justiça de Deus. E aí continuando, a regeneração, ela é um ato o quê? Instantâneo, não é? De uma vez só. Deus regenerou, nasceu de novo. A santificação e a perseverança são atos contínuos. A regeneração é uma vez só. Você não vai nascer de novo toda vez, né? É uma vez só que você nasce de novo. Nasceu de novo, uma nova vida. A partir de agora, começa a santificação e a perseverança dos santos. Ou seja, você entra num processo de santidade, de busca dessa santidade, e além dessa santidade, você vai perseverar. Você nunca vai perder a salvação. Você tem a certeza da sua salvação. Por quê? Porque depende de você? Não. Vai depender da obra de Deus na sua vida, que é completa, todo esse processo que é completo, não é em partes. A regeneração, aliás, eu repeti aí o slide, né? Tem um slide repetido aí, Renato. Regeneração, ato instantâneo, santificação, perseverança, ato contínuo. E agora a gente vai para a parte prática dessa doutrina, para a gente poder entender um pouco mais. Pois bem, está meio difícil de ler, né? Talvez você não consiga entender aí ao ler, mas você já deve ter visto muito, já deve ter aplicado muito isso em trabalhos de evangelização, cruzada estudantil, jovens atletas para Cristo, vários usaram esse tipo de folheto evangelístico. Não sei se vocês lembram disso ou se já usaram. Eu mesmo já usei bastante. Aliás, nesse ano, o departamento infantil deu uma tarefa para os pais, que era pregar o evangelho para os filhos, né? Escolher um método de pregação do evangelho. E eu apresentei alguns dos métodos, tanto lá para casa quanto para a classe de casais, para os pais. Um deles era esse. Tá? Só que você tem que apresentar com muito cuidado, porque esse método está meio complicado em alguns pontos. Por quê? Qual é a proposta desse método? Você tem 3 círculos aí, ok? Talvez você não consiga ler. O primeiro são 3 cadeiras. Esse não é um H aí não, tá? É uma cadeira. Okay? É um trono, o trono da sua vida. Onde tem lá o E, que é o ego, você mesmo. Aí tem no segundo quadro, quem está sentado na cadeira é Cristo, a cruz, né? E no outro quadro, você e a cruz está dentro do círculo. Percebam, a cruz está dentro do círculo. Só que ela está abaixo da sua cadeira. Está bem pequenininho ali a cruz, tá? Na primeira bolinha ali, no primeiro círculo, a cruz está fora. Cristo está fora. Então, olha só, é até interessante esse desenho. Por quê? Quando Cristo está fora, quem é que está reinando na sua vida? Você mesmo. O seu ego reina. Percebam que está tudo bagunçado aí? As bolinhas pequenas ali, né? Tudo bagunçado. A sua vida começa a ficar toda uma bagunça, desorganizada, porque é você que está reinando na primeira bolinha, né? Na segunda bolinha, olha só, está tudo bem organizadinho, as bolinhas pequenas ali dentro do círculo, né? Porque Cristo está reinando e você está abaixo dele, submisso a ele. Até aqui tudo bem. Você passou daqui, aí o negócio complica. Aê, consegui, olha que beleza. O Renato é fera. Percebam, olha só. O seu ego reinando, tudo fica bagunçado e Cristo está fora. Quando Cristo está sentado no trono da sua vida, do seu coração, o seu ego está abaixo dele, ok? Não está fora, está abaixo dele e tudo fica bem organizado. E é a última bolinha aí, esse último círculo que é complicado. Que é de onde alguns homens, ou teólogos, ou evangelistas, não eram nem teólogos, eles criaram a ideia de o crente o quê? Carnal. Olha lá, homem natural, homem espiritual e o homem carnal. Crente carnal, você já deve ter ouvido falar disso. Só que você não tem base bíblica para defender esse negócio, né?
não dá. Ou Jesus está fora da sua vida ou ele está reinando na sua vida. Não existe meio termo. Ou ele é Senhor da sua vida ou ele não é. Ok? Se ele não for Senhor da sua vida, então é você que está reinando. Então somente Cristo é que tem que reinar. Não tem essa de deixar Jesus bem de lado. Não existe essa opção. Por quê? Porque alguns evangelistas pegaram a ideia de um progresso, de um processo. Ah, o cara se converte, mas ele ainda é um crente carnal, então justifica um monte de coisa errada que faz. E depois aí sim, né, ele vai se santificando até chegar num ponto que Cristo vai reinar. Não existe esse modelo na Bíblia. Aliás, essa é a grande pregação, a grande ênfase da pregação de quem? Alguém sabe? Atualmente? Quem prega pegando pesado nesse negócio de que não tem crente carnal? Paul Washer. Ele fica indignado com essa história de falar que você é crente. Vou dar um exemplo. Você é crente, mas aceita o aborto. Ele fica louco da vida. A pregação chocante de Paul Washer. Quem não assistiu, assistam. Chegam lá na internet e assistam. Pregação chocante de Paul Washer. Chega no estádio gigantesco de americano. Ele está dizendo, a maioria de vocês aqui não são crentes, ele fala. Vocês não são crentes. E vocês dizem que são crentes, mas vocês apoiam o aborto, que vocês fazem sexo fora do casamento, vocês fazem uma bagunça na vida de vocês. Isso é prova de que vocês ainda são carnais. Se são carnais, não são crentes. Não foram alcançados pela graça. É dura a palavra, mas é o que a Bíblia diz. Ou Jesus entra e começa a santificação, ou ele está fora e não existe santificação. Tá? Então é algo para você se posicionar mesmo. Nós não estamos falando de perfeição, tá? Eu vou chegar lá no processo de santificação na próxima figura, que eu acho que o Renato provavelmente vai ter que fazer a mesma coisa. Esse dá para enxergar melhor, né? Esse está mais fácil. Então, você tem aí alguns modelos de igreja. Tá? Você tem o modelo da igreja de santidade plena. Olha só o que ela diz. Ela diz o quê? Que há uma conversão, ok, na sua vida, na justificação, na conversão, e automaticamente, num progresso da sua vida, você entra num processo de santificação plena, total. Vocês já viram alguns movimentos? Você não peca mais. O crente não peca. Tem gente pregando isso. O crente não peca. Então você tem aí a igreja da santidade plena. Crente não pode pecar. Se o crente pecar, então é sinal de que ele não é crente, de que ele não foi alcançado pela graça. Não é isso que diz a Bíblia. 1 João 1, lembra o que diz 1 João 1? Se você disser que não tem pecado, então você é o quê? Mentiroso, João 1 diz. E aí vai chegar no verso 9 e vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todo pecado e toda injustiça. Então a ideia é, está errado essa visão, essa pregação de algumas pessoas. Alguns movimentos estão buscando essa santidade plena, que não é correto. O outro movimento, que são a maioria das igrejas pentecostais, elas vão entender assim, nesse processo da ação de Deus, há a conversão, né, ou a justificação, a conversão, tudo mais, e você tem um outro degrau, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, eles colocam o batismo com o Espírito Santo como algo totalmente diferente da obra do Espírito Santo. Só que olha a incoerência. Quem é que operou toda essa obra de justificação, de conversão, de regeneração? É o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está fora, você tem que alcançar esse batismo com o Espírito. Como é que você vai fazer? Torna-se pelas obras. É pela sua atitude, não é pela ação de Deus. Aliás, esse é o grande problema do dispensacionalismo. Aí eu estou falando de milênio aí, tá? É o grande problema do milênio, do dispensacionalista, porque ele pensa assim, Jesus volta em secreto, arrebata a igreja, e você tem 7 anos para se converter. O que é isso senão salvação pelas obras? 7 anos que o Espírito não vai estar aqui, porque há bodas do Cordeiro no céu, segundo eles, né? Eles vão lá estar festejando no céu o Espírito Santo com Jesus, com todos os salvos em Cristo, e aquele que não ficou tem 7 anos para se virar e se converter. Isso é salvação pelas obras. Está errado. E isso é o que muitas vezes o movimento pentecostal está pregando. Que há primeiro uma conversão, e a partir da conversão você tem que buscar o batismo do Espírito. Como se fosse algo diferente, né? A Bíblia apresenta que há um só batismo. E esse batismo é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, quando ensinou a batizar, é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? E aí, vamos lá, algumas igrejas pentecostais, elas vão fazer a seguinte diferenciação aí,
A conversão e a justificação primeiro, aí vai no progresso de santificação, tá? E depois o batismo do Espírito. Mostrando o batismo não como um processo de vida de santidade, mas de dons, né? De dons, de poder, de cura, de milagres e coisas assim. O problema é que cadê a base bíblica para isso? Nós não temos também. Porque nós sabemos que tudo é obra de quê? Do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a gente ser, por exemplo, santificado. Lembram o Senhor Jesus na oração lá em João 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo pega a palavra de Deus e aplica para a gente se santificar. Ou buscar a santificação por meio da palavra. O Espírito Santo sempre age na palavra e não em novas revelações. Nunca ele age por novas revelações. Ele poderia agir. Não é? Mas ele age pela palavra. É a ferramenta do Espírito Santo. Por quê? Aliás, eu já falei isso aqui várias vezes. Tudo que Deus fez é por meio da palavra. Ele criou por meio da palavra. A palavra se fez carne e Ele salva por meio da palavra. Ele santifica por meio da palavra. Tudo é a palavra. É muito mais do que essa palavra que nós temos escrita que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela simboliza o próprio Deus, o Logos encarnado. Então é o próprio Cristo agindo com poder na sua vida. O Espírito Santo tem poder para fazer de qualquer jeito, de não usar a palavra? É claro que ele tem, ele pode todas as coisas. Ele é Deus. Mas ele escolhe agir por meio das Escrituras Sagradas, é o que nos diz a Bíblia. E aí eu vou para a proposta de Anthony Huckman, para a gente fechar aí o nosso estudo. Se conseguir aumentar um pouquinho, é legal. Anthony Huckman propõe a seguinte questão aí no processo de salvação. Há todo um trabalho de Deus, tá? Que vai começar na regeneração. Por quê? Porque a nova vida é o novo nascimento, é onde dá o start, né? O apertar lá do interruptor, é a regeneração. E junto com a regeneração vem todo o pacote, não vem só uma parte. Não é um processo, agora vai começar lentamente a acontecer uma coisa, depois outra coisa, não. Então ele coloca nessa figura tudo aquilo que Deus opera no processo de salvação. Ele regenera, aí ele converte o pecador, dando o quê? Arrependimento e fé. A gente se arrepende, a gente crê no Senhor Jesus. Ele justifica, ele declara justo, ok? Você está justificado diante de Deus. Ele começa ao mesmo tempo o processo de santificação. E aí vai chegar lá na última, a perseverança. Nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar, nós nunca vamos perder a salvação em Cristo. Huckman deixou de fora algumas questões. Ele deixou de fora, por exemplo, a predestinação e a vocação. Vem antes desse processo de regeneração, ok? E ele deixou de fora a glorificação. Só que é possível você colocar mais coisas aqui. O amor, a esperança, a adoção. Nós somos adotados por meio daquilo que Cristo fez. Acontece o seguinte, é que tudo isso é ao mesmo tempo. Não há como você falar que há um processo, né? Não, é algo simultâneo, acontece na mesma hora que Deus opera na nossa vida. É algo que parece meio bobo, mas para nós teólogos, né, a gente estuda isso aqui por 5 anos. Né? Cada um desses processos do que acontece, a gente está estudando aqui por 40 minutos, 50 minutos. A ideia é você estudar cada coisa, né, cada parte do que Deus faz na nossa vida e a implicação disso para nós, implicação prática para a nossa vida. E aí você tem vários textos da palavra de Deus que vão mostrar, vão ensinar tudo que a gente faz com essa doutrina, ok? Eu vou só fazer um parênteses, e aí a gente já termina para vocês perguntarem aquilo que quiserem. Eu vou já emendar com um assunto aqui que nós não tratamos, e não está aí também, já terminou a exposição do slide, mas que há muita confusão no nosso meio com relação às partes do homem. Você já ouviu falar disso, né? Se é tricotomia ou dicotomia, se nós somos formados em 2 partes ou em 3 partes. Como é que é isso? A dicotomia, aliás, vou começar pela tricotomia, tá? Tricotomia defende que nós somos formados de corpo físico, alma e espírito, 3 partes, tá? Então, segundo os da teoria da tricotomia, nós temos 3 partes, corpo, alma e espírito. Eles vão entender que alma e espírito são coisas diferentes. E boa parte dos psicólogos, até psicólogos cristãos, vão seguir essa linha.
A dificuldade é que o psicólogo cristão tem que tomar um cuidado, porque o que ele força texto bíblico para as teorias dele é um negócio incrível. Eu já falei aqui para vocês, mas no tempo de seminário, eu tive que fazer um trabalho de um livro muito interessante, mas de alguém, um psicólogo cristão, que criou Deixados para Trás e fez toda essa bagunça na questão do milênio, né? Não foi essa obra que a gente leu para a aula de psicologia, mas foi Temperamentos Transformados. O colérico, né? E são 4 temperamentos. E ele vai começando a dar exemplos. Pedro era colérico, explosivo, né? Então começa a pegar vários trechos da Bíblia. Só que qual é o problema? Esse psicólogo, Tim LaHaye, ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo uma exegese. O que é exegese? É você tem uma teoria, você vai para a Bíblia para apoiar a sua teoria. E isso é um grande problema. Então meu trabalho foi mais um trabalho crítico. Eu achei até que ia tirar nota baixa, me surpreendi, a professora deu uma nota boa. Não gostou, mas deu, né? Não gostou porque eu disse no trabalho, eu não concordo. Tem textos forçados aqui. Né? Não é que eu não concordo com os temperamentos, é até interessante. E a gente consegue ver nas pessoas temperamentos diferentes, mas não dá para você pegar a Bíblia para falar, fulano era assim, era tal. Não dá para fazer uma análise psicológica dos personagens da Bíblia. Né? É meio que forçar a barra. Então, na verdade, os psicólogos gostam de dividir em 3 partes. E aí você tem que tratar o corpo, tem que tratar a alma e tem que tratar o espírito. Eu já vou logo dizer de cara, essa teoria para mim ela não é bíblica. Porque quando a pessoa pega alguns textos bíblicos e vão falar que alma e espírito são coisas diferentes, ela não se deu conta de que há uma literatura hebraica. E literatura hebraica trabalha com paralelismos. Por exemplo, você vai pegar gente aí na área de doutorado e mestrado, escrevendo um monte de palavras, ou de livros, né? Sobre a diferença entre imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança. Você vai dizer, imagem é uma coisa, semelhança é outra coisa. É a mesma coisa. A ênfase do judeu ali, ou de Moisés, é falar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Nós temos características de Deus, que Deus compartilhou com a gente. Então não dá para eu achar que alma e espírito são coisas diferentes. Então aí vem a linha da dicotomia, que vai defender que nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito. Espírito e alma é a mesma coisa. Ok? E a dicotomia, eu posso dizer o seguinte, ela está mais perto da verdade de Deus, no meu conceito, né? Ela está mais perto. Porque não dá para fazer diferença entre alma e espírito. É a mesma coisa, e depois se alguém quiser eu posso passar um estudo sobre isso, tá? Mas é a mesma coisa. Só que eu posso dizer o seguinte, tanto um quanto o outro estão errados. O dicotômico ou tricotômico, né, a dicotomia e a tricotomia, eles estão errados. Porque a Bíblia, ao falar do ser humano, ela nunca divide o ser humano. Encara o homem como algo integral. Para você ver como isso é tão valioso, olha a confusão que as pessoas fazem. Tem gente que acha que a gente tem que pregar mais sobre esse estado daqueles que morreram, ou pregar sobre céu. Você já ouviu alguém falar assim? Por que não prega sobre céu na igreja? Sabe por que a gente não prega muito sobre céu na igreja? Por 2 motivos. Você não tem muita revelação sobre o céu, para começar. São poucos textos que vão falar de céu, não é isso? Segundo, o céu é provisório. Não é o estado eterno. O céu é provisório. O que está faltando para ser estado eterno? Vocês lembram? Está faltando alguma coisa. A pessoa está lá com o quê só? Quem morreu em Cristo? Nós cremos que está com Cristo no céu, não é isso? No paraíso. Mas está completo? Não está. Está faltando o corpo. Está faltando o quê? A ressurreição do corpo, que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Então, a Bíblia, quando apresenta o estado de morte dos crentes, ela vai falar que é provisório. O foco não é morrer e estar com Cristo, simplesmente. O foco é, Jesus volta logo. Porque eu quero essa restauração total. A Bíblia, ao falar do ser humano, ela não divide corpo e alma, corpo, alma e espírito. Ela não faz essa divisão. Ela apresenta o ser humano como um todo. E a obra de salvação na vida do ser humano é esse todo, esse pacote todo que ele faz. Por isso é que nós temos aí, eu vou terminar falando sobre isso, nós temos um problema muito sério com a teologia da missão integral. A TMI, ela é defendida por alguns nomes, como Ariovaldo Ramos e outros mais.
E ela é bem complicada. Por quê? Ela prega o seguinte: você não precisa se preocupar em pregar o evangelho, você precisa se preocupar com o físico da pessoa. Dá uma cesta básica, ajuda a pessoa, constrói uma casa, obra social. Esse movimento da teologia da missão integral é evangélico, mas surgiu por influência da teologia da libertação, que é uma teologia católica, a qual prega que o pobre é mais abençoado, visto como abençoado por Deus, e o rico não. Tá? Não é isso que a Bíblia mostra. No entanto, olha só, nós crentes mais históricos, a gente começa a achar que o foco é só pregar o evangelho. Então nós caímos por um lado, a teologia da missão integral foi para o outro lado. Quando o correto é a visão integral de Deus. Deus trata do espírito e trata do corpo. Jesus se preocupou em tratar do coração das pessoas, mas também tratar do físico das pessoas. Então o papel da igreja é também se envolver com a obra social. O papel da igreja também é oferecer pão, mas acima de tudo ele tem que oferecer o pão da vida. Não pendendo para o lado da teologia da missão integral. Você não precisa pregar o evangelho, você só prega a ação social. Isso também está errado. Então você não consegue pegar na Bíblia Deus fazendo divisões. É uma visão holística, completa. Deus trata de uma forma completa toda a sua criação. Tá? Então, são questões que parecem bobas, mas estudar essa doutrina vai definir como você vai agir como igreja. Qual a importância que você vai dar a um irmão em Cristo, por exemplo. Ou qual a importância de pregar o evangelho, de saber que é uma obra de Deus agindo. E você confia nessa obra, você confia que é um poder de Deus agindo de uma forma milagrosa, majestosa. Então existem várias aplicações, mas nós não temos tempo para fazê-las nessa hora.